Boas, malta! Mais uma questão de Zona Nerd, desta vez da primeira fase de 2016. Uma questão muito top que diz o seguinte: novamente, uma bobina formada por 500 espiras quadradas de lado 8 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eu tenho uma espira quadrada e ela me disse que o lado dessa espira, o lado, vale quanto? Vale 8 vezes 10 a menos 2 metros, ou seja, é o nosso famoso 8 centímetros, tá certo? Isso aqui é 8 centímetros. Está em repouso numa zona onde existe um campo magnético B perpendicular ao plano da espira, ou seja, o plano da espira está aqui e as linhas são perpendiculares, portanto, o ângulo que a gente vai colocar lá no θ da fórmula do fluxo magnético, o ângulo vale 0 grau. Marco Vicente, ele falou que é perpendicular. Perpendicular é o ângulo, é a espira. A espira forma 90 graus, mas a normal da espira forma 0 grau. Admita que no intervalo de tempo a intensidade do campo magnético varia de acordo com o gráfico da figura 3. Ou seja, o campo em Tesla era 0,010 e passou para 0,09 em 2 segundos. Qual é o módulo da força eletromotriz induzida nos terminais da bobina? A gente sabe que o módulo da força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético pelo tempo. Portanto, para eu saber a variação de fluxo, eu vou ter que ter o fluxo inicial e vou ter que ter o fluxo final. A questão aqui é o seguinte: nós temos uma bobina e nós temos duas opções para responder a questão. Ou a gente calcula o fluxo na espira, separado, e depois multiplica por 500 espiras e acha o fluxo na bobina, ou a gente calcula o fluxo já na bobina. Ora, eu sou da opinião de simplificar, então vamos calcular o fluxo na bobina, mas para isso você não pode esquecer de dizer que o que você está calculando é o fluxo na bobina. Então eu vou numerar aqui, ó, fluxo inicial na bobina, fluxo final na bobina, vou dizer que isso aqui é a variação de fluxo na bobina, isso aqui é o módulo da variação de fluxo na bobina, ok? Bob de bobina. Tá aí. Quem é o fluxo inicial? Aí eu posso, para não ter que ficar repetindo aquela fórmula o tempo todo, eu vou dizer que o fluxo numa bobina vale quanto? O fluxo numa bobina é N vezes B a cosseno de θ. Então, antes de começar a fazer o fluxo inicial e final, eu colocaria aqui a fórmula do fluxo na bobina. Vou até escrever aqui em cima para ficar mais organizado. Fluxo na bobina é igual a quanto? N vezes B vezes A vezes cosseno de θ. Aí agora você calcula o fluxo inicial e calcula o fluxo final. Então vamos lá. Quanto é o número de espiras? O número de espiras vale 500. Então eu vou chegar aqui e botar 500. O campo no instante zero. O campo no instante zero é 0,010. Então, vezes 0,010. Vezes a área da espira. Eu não tenho a área da espira, mas eu sei que a área de um quadrado, de uma figura quadrada, é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 2, isso tudo ao quadrado. Portanto, a área vai ser 8 vezes 8, 64, vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, agora eu vou multiplicar isso aqui por 64 vezes 10 a menos 4, vezes o cosseno de quanto? Cosseno de zero. Por que cosseno de zero? Porque a bobina está perpendicular às linhas, portanto, eu formo 90 graus com o plano, mas formo 0 grau com a normal. Portanto, eu vou calcular o fluxo inicial, achei que ia dar para ficar bonitinho aqui, já não deu, vou ter que apagar tudo, mas não tem problema. Esse fluxo inicial da bobina, ele vai dar que número? Eu já fiz essas contas aqui. Esse número vai dar 3,2 vezes 10 a menos 2 Weber. Deixa eu só fazer novamente aqui, que agora eu fiquei numa dúvida. Porque como eu podia calcular o da bobina e o da espira, eu tenho que ter certeza que eu estou calculando o da bobina. Então vamos fazer essa conta aqui. Vai dar
0,010 vezes 500 vezes 64, isso tudo dividido por 10 à quarta, isso dá 0,032, 3,2 vezes 10 a menos 2 Weber, tá certinho? Esse aqui é o fluxo inicial da bobina. Quem é o fluxo final da bobina? Quem é o fluxo final da bobina? Vai ser 500 vezes o campo final é 0,090 vezes a área 64 vezes 10 a menos 4 e aqui apertadinho cosseno de zero. Então eu vou ter que apagar aqui que minha expectativa de ter dado aqui foi muito alta. Então, quem é o fluxo final na bobina? Bobina. Isso aqui eu já fiz essa conta, dá 2,88 vezes 10 a menos 1 Weber. Cuidado que as bases aqui deram diferente para você não errar isso na hora de botar na calculadora. Então eu tenho aqui o fluxo final e eu tenho aqui o fluxo final. Quem é a minha variação de fluxo na bobina? A variação de fluxo na bobina é o fluxo final, ok? Menos o fluxo inicial, Cuidado, aqui é na bobina, ok? Cuidado que esse fluxo pode dar, ou melhor, essa variação de fluxo pode dar negativo. E na hora de fazer a conta da força eletromotriz, você tem que calcular o módulo. Então não vai botar valor negativo lá. Fazendo essa conta aqui, a variação de fluxo na bobina, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar final 2,88 vezes 10 a menos 1 menos 2,56 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai me dar uma variação de fluxo na bobina, ok? É óbvio que eu estou fazendo aqui o máximo organizado possível. Parece até que é uma questão complicada, mas não é uma questão complicada. Isso aqui vai dar 2,56 vezes 10 a menos 1 Weber. Pronto, agora que eu tenho a minha variação de fluxo, eu vou apagar aqui e vou calcular a força eletromotriz induzida. Quanto é a força eletromotriz induzida? Quanto é o módulo da força eletromotriz induzida? É o módulo da variação de fluxo na bobina, o módulo disso, dividido por ΔT. Então a força eletromotriz induzida, vamos lá, 2,56 vezes 10 a menos 1, ok? 2,56 vezes 10 a menos 1 dividido pelo ΔT, que é 2 menos 0. Essa conta aqui é 2,56 dividido por 2, isso dá 1,28 vezes 10 a menos 1, que vai dar aqui 1,3 vezes 10 a menos 1 volt, que é a unidade de força eletromotriz. Afinal, força eletromotriz é uma tensão elétrica, portanto, é assim que a gente vai calcular. Portanto, malta, essa questão é uma questão trabalhosinha, um monte de conta para fazer, mas não quer dizer que ela é uma questão difícil, ok? Um grande abraço, um grande beijinho e até a próxima. Tchau!